termo violência obstétrica surgiu na América Latina por volta dos anos 2000, com o surgimento dos movimentos sociais em prol do parto humanizado. Por conta de ser um conceito recente, assim como por consequência da ofuscação midiática e proteção de profissionais da área, muitas mulheres nem mesmo sabem quando sofrem, até por não saber o que constitui esse tipo de violência. Um levantamento da pesquisa Nascer do Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, aponta que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados em 2012 sofreram violência obstétrica. No Sistema Único de Saúde, a taxa foi de 45%. Mesmo diante da quebra dos seus direitos, muitas mulheres ainda desconhecem que sofrem violência obstétrica. Por isso, estamos aqui hoje na Defensoria Pública da Bahia para conversar com a doutora Viviane Luchini sobre esses casos. Mais ou menos em meados de 2017, e nós recebemos um material de uma ONG de São Paulo que falava sobre essa temática da violência obstétrica e que já era uma temática que era cuidada pela Defensoria de São Paulo. E fomos nos aprofundando no tema, entendemos que era mais uma violência que as mulheres iam sofrer na sociedade, como aquelas violências que a gente denomina as violências invisíveis, né, que são naturalizadas. São aquelas situações que acontecem nas unidades hospitalares e que eram tidas como normais, como comum, com o trato de qualquer entrada de mulher naquelas unidades. Os supostos agressores é uma classe muito bem esclarecida, né, e que não reconhece algumas atitudes como sendo violência obstétrica. Então a gente enfrentou essa dificuldade do próprio reconhecimento daquela categoria de que estava realmente desenvolvendo atos de violência contra aquelas mulheres. Nós resolvemos fazer um seminário com a rede de saúde, justamente com a ideia de elaborar um folder, um documento de fácil acesso ao público, para que a gente pudesse esclarecer o que é a violência obstétrica, como é que ela acontece, como é que as mulheres sabem que sofreram esse ato, né? Então a gente fez uma coisa bem didática, bem simples, e dizendo, justamente fazendo essas perguntas. Você sabe o que é a violência obstétrica? Como saber se eu fui vítima? Então aqui são respostas a essas perguntas. E a gente elenca alguns exemplos de violências obstétricas, né? E fornece alguns dados, bem como os números que elas podem ligar para marcar para informação jurídica aqui com o Núcleo de Defesa da Mulher. Quando a gente criou a cartilhazinha, um folder, na pressa logo, né, de fazer a divulgação, que a gente tinha um lançamento da cartilha, a gente elaborou uma imagem, né, e aí quando ela ficou pronta, a gente distribuiu e a gente parou para dar uma analisada, percebemos que se tratava de uma mulher branca, né, e isso também foi uma coisa que a gente, a gente sabe que os dados demonstram que a maioria das mulheres que sofrem esse tipo de violência, especialmente na rede pública, são mulheres negras, né, os números já indicam isso, então não estava condizente com a realidade. Então nós fizemos uma nova cartilha com uma nova imagem e aí já refletindo a realidade e aí com a imagem de uma mulher negra, né, para ser bem um reflexo do que acontece. A gente vem sentindo esses números ainda muito pequenos, então a gente fica perguntando por que as mulheres não aparecem, por que não chegam, será que é falta de informação? Realmente, primeiro a gente precisa divulgar mesmo o que é. É um termo desconhecido ainda, violência obstétrica, infelizmente é um termo ainda desconhecido. Mas para além do desconhecimento do termo, porque apesar da mídia estar falando muito e a gente tentar explicar, a gente percebe que o grande fator que faz com que essas mulheres não cheguem a denunciar é a invisibilidade dessa violência. As mulheres não identificam naquele momento que aquele ato que foi cometido contra ela trata-se de violência obstétrica. A gente percebe que as que chegam no nosso núcleo são aquelas em que há uma situação mais grave, né? Há uma sequela, né? Alguma coisa mais irreversível, mais permanente. Mas aqueles atos tidos como mais simples, maus tratos, ou talvez uma falta de informação, um esclarecimento maior, que também pode ser violência obstétrica, porque a mulher tem direito a essa informação, a mulher tem direito a um acompanhante, a mulher tem direito ao seu plano de parto, parecem coisas pequenas, mas são direitos dela, e na ausência deles há uma situação de violência. Então, quando essas situações, que são corriqueiras, coisas menores, elas não conseguem identificar que ali há uma situação de violência. Então, se naturaliza, fica invisível.
Então, a nossa recomendação, a nossa orientação é realmente falar do tema, explicar, levar para mais pessoas que isso acontece e quais são os direitos que as mulheres têm nessas situações. Representantes de 5 estados brasileiros, ouvidos pela Comissão Especial de Violência Obstétrica e Morte Materna, afirmaram que mulheres negras de baixa renda e indígenas são as maiores vítimas desse tipo de violência. Em uma ligação pelo Zoom, Anne, que foi vítima de violência obstétrica, se emociona ao recontar sua história. Aí ela falou, vou te examinar e vou te mandar para a maternidade de referência. Ela não queria me atender lá. E acho que ela ficou paciente e falou, foi grosso comigo, falou, olha, deixa logo aí para a gente examinar para você ir logo para lá. Aí isso me deu um desespero. Porque na minha cabeça eu estava sozinha, meu marido não conseguiu entrar comigo, não deixaram ele entrar comigo, então eu fiquei com medo. Aí eu falei assim, minha vida e a vida do meu filho estão na mão dessa mulher. Então se eu virar para ela e falar alguma coisa, ela vai matar nós dois. Então eu fiquei quieta, sentindo dor e desci na maca. Aí ela foi, fez o exame de toque, eu mesmo avisando. E o toque que ela estava fazendo, eu estava sentindo muita dor, ela continuou fazendo. A luva dela saiu cheia de sangue. A noite anterior, ele estava bem. E no dia seguinte, no dia do parto, o coração dele parou. Vou dizer a vocês uma coisa que foi um momento na minha vida que eu não quero viver nesse momento. A violência obstétrica pode ser praticada por médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, anestesistas, outros acompanhantes que estejam no hospital, além de serventes, atendentes, entre outros. Como profissional da área de medicina, e no contexto nosso, e aí falando bem no nosso contexto, Salvador, Bahia, nós precisamos trazer esse médico, sobretudo médico, para esse debate e para essa conscientização de que somos nós, não é, obstetras ou não, no caso a gente está falando de violência obstétrica, que representamos em grande parte essa forma inadequada de abordagem para uma família no momento do parto e nascimento. Existe para a obstetrícia um código de ética. Isso, as sociedades de ginecologia e obstetrícia, elas têm seus regimentos e seus códigos de ética, sim. Aí, se você me perguntar diferente, existe um trabalho feito, né, não só em estimular uma discussão acerca disso, ou até um monitoramento, né, onde o usuário possa colocar as suas experiências? Não. A maioria dos hospitais hoje em dia tem a ouvidoria. E o próprio SUS tem a ouvidoria do SUS, né? Mas isso ainda é pouco utilizado pela nossa população. Um outro aspecto a maior parte dos médicos, eles são brancos. E a maior parte dos nossos usuários são pretos ou não brancos. Aí existe também uma questão racial, né? Existe uma necessidade de uma política rigorosa antirracista para esse ambiente. A Secretaria de Saúde, ela tem na sua política interna o debate sobre racismo. Inclusive, nós temos um setor muito ligado ao racismo institucional. Ela começou de dentro mesmo da Secretaria. Existem pessoas capacitadíssimas trazendo esse debate. Nós temos também a Câmara Técnica de Vigilância do Óbito, onde também participam esse grupo, né? Além de outros focados justamente nas principais causas, e a gente entende na Câmara que uma das principais causas da morte materna é esse racismo e, consequentemente, a violência, porque a violência ela é gerada a partir de um desrespeito, não é verdade?
aquela pessoa, aquela população. Porque quem você respeita, quem você quer cuidar, quem você entende como importante, você, teoricamente, você não impõe nenhum tipo de violência. A violência vem das instituições. E isso está no público e está no privado. Não pense que está só no público, não, viu? Isso está no privado. Eu tenho minha filha, minha segunda filha, teve um bebê em São Paulo, numa grande maternidade, não é? Ela é médica, eu sou médica também. Ela foi vítima de violência. A ela foi prescrito laxante, lavagem intestinal, que não tem mais justificativa. Eu questionei, ele disse que era assim que ele trabalhava, ela se sentiu intimidada em negar ser submetida àquilo. Ela foi submetida, rompeu a bolsa, teve o risco de prolapso de cordão. Eu não tive coragem de examinar minha filha, me senti intimidada, com medo que se ele se zangasse comigo, ele não fosse dar o acompanhamento dela. Eu estava em outro estado. Isso é violência. De acordo com a publicação feita pela Secretaria de Estado da Saúde, a violência obstétrica atinge mulheres durante a sua gestação, o parto e o pós-parto, e caracteriza-se pelo desrespeito quanto à sua autonomia, o seu corpo e seus direitos reprodutivos. Na hipótese desta mulher ter vivenciado uma situação de violência obstétrica, o primeiro ato que ela deve realizar é comunicar às autoridades competentes. Mas, para isso, ela deve providenciar, primeiro, solicitar uma cópia integral do prontuário médico. Do prontuário do atendimento dela, melhor dizendo. Não só o prontuário médico, como o prontuário que envolve o atendimento pela técnica de enfermagem, pela enfermeira, pela nutricionista, ou seja, o prontuário de todo o atendimento que ela teve naquele local. As legislações específicas sobre a questão da violência obstétrica, elas estão tratadas dentro da legislação, no próprio Código Civil, o artigo 186 diante do Código Civil, que fala do ato ilícito, o artigo 129 do Código Penal, que fala lá da lesão corporal, e as regulamentações colocadas pelo Conselho de Medicina nas suas resoluções específicas que falam sobre o parto humanizado, na legislação do SUS a respeito, que tratam sobre os direitos da parturiente, de terem ao seu lado um atendimento adequado, a preservação da saúde, com as resoluções do Conselho Federal de Medicina também a esse respeito, que regulamentam os direitos que cabem à paciente de serem atendidas com a humanização adequada, com respeito à sua autonomia, o respeito aos seus direitos enquanto paciente de escolherem procedimento, de serem devidamente esclarecidas a respeito de como vai ser esse atendimento, de que tipo de procedimento ela vai ser submetida e da liberdade de escolha que essa paciente tem para realizar esses atos. Não só o apoio jurídico concedido por advogados, tanto particulares, que a pessoa pode buscar, como também você tem o apoio gratuito através da Defensoria Pública e através de órgãos como a OAB. A OAB concede assessoria e atendimento de orientação à sociedade através das suas comissões, e também você tem aí a condição de buscar em algumas instituições de ensino, através dos núcleos de atendimento e prática jurídica, também o apoio de profissionais da área do direito para orientarem gratuitamente a essas pacientes. O pré-natal é o primeiro ato de cuidado que uma mulher tem que ter quando ela está grávida. Porque é através do pré-natal que você vai estar decidindo e tomando conhecimento de todo o procedimento, de todo o protocolo para um parto seguro. É através do pré-natal que você vai poder programar um parto da forma mais adequada para você. Além disso, tenha sempre como buscar alguém que possa estar com você na hora deste parto. Que seja um companheiro, uma companheira, uma amiga, um parente, alguém que possa te acompanhar nesse momento para dividir com você esse momento existencial tão delicado. E, por último, lembrar que você não tem que se submeter a nenhum constrangimento e denunciar. Que a sua denúncia não só repõe a sua dignidade, como impede
que outras condutas sejam feitas com outras mulheres.